Pessoal, então, boa noite. Vamos começar aqui a primeira aula, de fato, de introdução à ciência do solo. Na primeira aula, a gente discutiu aspectos gerais mais a respeito do plano de ensino, do andamento da disciplina, do sistema avaliativo e de todas as regras e normas e condutas aí do sistema que a gente vai levar esse semestre. Hoje, de fato, então, a gente começa o primeiro conteúdo, tá? Que vamos falar aí sobre aspectos introdutórios da ciência do solo. Basicamente fica a pergunta no ar, o que é solo? Aliás, a partir da semana que vem, a gente vai usar um novo sistema de aula, que é o Big Blue Button. Ele me permite fazer interações, enquete durante as aulas, é mais interessante. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta e vocês todos têm que responder. Então, quem tiver só com o celular aí, fingindo que está assistindo minha aula, esse vai rodar, né? Então, esse é muito interessante a gente poder rodar esse cara. Mas como eu sei que todos vocês estão ávidos por conhecimento, não estão tentando me enganar, me fazer de trouxa, todos vão responder bem, vão se dar bem com esse sistema novo. Fica a pergunta, né? O que é solo? Essa definição. É um corpo natural, tridimensional, com características próprias, ocupando uma seção definida em uma paisagem. Definição de Schneider em 2007. É uma definição muito boa, entretanto não é completa, porque ela não traz características que, para a agronomia, por exemplo, são fundamentais, que seria solo é um repositório de nutrientes, solo é um suporte físico para as plantas, enfim. Olha essa definição aqui. Solo é um corpo material consolidado que recobre a superfície terrestre imersa, ou seja, aquilo que está fora d'água, entre a litosfera e a atmosfera, ou seja, entre a camada rochosa do planeta e a camada gasosa. Os solos são constituídos de 3 fases: sólidas, minerais e material orgânico; líquida, solução do solo; e gasosa, ar. Essa definição está correta, o único problema dela é a fonte, que é a Wikipédia. Tá? Vocês não podem usar a Wikipédia, vocês estão proibidos de usar a Wikipédia, porque a Wikipédia não tem segurança científica. Ele pode ser um bom norte, mas qualquer pessoa com acesso, maldade no coração, consegue lá alterar qualquer informação que está escrito. Então não tem a segurança de ter sido revisado por pessoas que entendem do assunto. Pode aceitar qualquer coisa. Ultimamente a Wikipédia ela tem tentado fazer um sistema de pareamento, revisão por pares, onde outras pessoas endossam o que está escrito, né? Mas ainda assim tem muita coisa absurda na Wikipédia. Tá? Então não utilizem, embora seja um excelente norte. Está errado? De jeito nenhum que está escrito ali. A gente vai, inclusive, tratar desses conceitos. Mas é a Wikipédia. Tá? O solo ele tem diversos usos. Dependendo da área que você estiver atuando, você vai ter uma finalidade diferente. Então, a gente entra naquele conceito de qualidade do solo. Quando eu digo que um solo é bom, eu tenho que estar atrelado necessariamente ao para quê. Eu não posso simplesmente falar que um solo é bom, se eu não atrelar um uso a isso. Como, por exemplo, pergunto para vocês, um solo compactado é bom? Respondam aí para mim. Não. Diz que não, né, professor? Depende. Para engenharia civil é. Depende pra quê, né? Que nem você falou, tudo depende de um pra Justamente. quê. Então, um solo compactado para construção, ele é ótimo, porque é um solo que vai estar bem estruturado, vai aguentar melhor as estruturas que vão ser construídas. Mas para a agricultura, não. Então, quando a gente fala de qualidade, eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter um porquê e um para quê. Né? Então, aqui eu tenho diversas profissões e alguns charlatanismos, como, por exemplo, místicos, né? Que tem aí no solo diferentes usos. Né? Engenheiro de minas está em busca de rochas e minerais, rodoviários para estrada, os geólogos atrás de rochas e evidências geológicas, químicos atrás de reagentes, físicos, mais os conceitos físicos da matéria também, ecólogo, estão olhando para o solo mais como um ambiente que suporta a vida, historiador está vendo ali um registro do passado, artistas e filósofos estão olhando para o solo com uma certa mística, pedólogo, que junto com o agricultor são as duas ciências que a gente atua nessa disciplina, que seria a classificação do solo, né, a pedologia, e a agricultura seria a produção de alimentos. Então, esses
essas duas ferramentas aqui, essas duas ciências, são as que mais casam com o nosso conceito de qualidade de solo. Tá? Então, a gente tem aqui nesse slide diversas menções do solo na história da humanidade. Né? Então, a China, 3.000 anos antes de Cristo, já conseguia classificar 9 classes de solo diferentes através da sua fertilidade. Então, tinha solos melhores, solos medianos, solos ruins. Inclusive, pessoas que tinham solos melhores, elas tinham que pagar maiores taxas de impostos do que pessoas que tinham solos ruins. Era até um sistema de distribuição de renda. Em vez de falar, todo mundo tem que dar 10 sacas de alimento para o imperador. Não. Você que produz mais, você tem que dar mais. Você que produz menos, você precisa dar menos. Para dar uma equilibrada. Egito a gente até estuda lá no ensino médio, né, que é a primeira civilização que começou a domesticar o uso do solo, começou a trabalhar o solo com manejo e tecnologia, através de quê? De construção de diques, embora eles sejam responsáveis pela degradação de boa parte do leito do delta do Nilo, mas, na época, não tinha conhecimento técnico-científico para saber que o mau uso poderia causar degradação e, quem sabe, até a desertificação daqueles solos. Eles simplesmente sabiam que podia plantar e usar. Então, eles sabiam fazer uso da tecnologia de diques. Né? Então, o Rio Nilo enchia, eles iam lá fazer barragens. Quando vinha vazante, eles represavam a água e conseguiam fazer produção durante mais tempo durante o ano. Então eles conseguiam dominar tecnologias aí de irrigação e automaticamente a adubação, porque o rio trazia matéria orgânica, né, para o rio, para o solo, e deixava ele mais produtivo, né, que era chamado de humus. Então essa fração enegrecida que vinha com as águas também era um fertilizante. Então foi a primeira civilização que de fato começou a incorporar técnicas agrícolas na sua produção de alimentos. Não foi a primeira civilização a domesticar plantas, né? Isso aconteceu quando o ser humano deixou de ser nômade. Então, assim que eles fundaram as primeiras civilizações, como, por exemplo, o povo hebreu, o povo egípcio mesmo, os sumérios, arcádios, enfim, toda aquela galera que a gente estuda lá no início da história, né, acabando a pré-história, já estavam sedentários, tinham parado de ser nômades, e isso se deu só por conta da domesticação de plantas e animais. Né? Então a gente pôde parar de ter que ir migrando em busca de comida e começou a se sedentarizar graças à agronomia. Né? Na Grécia, por exemplo, já tinha um conceito muito interessante de Theophrastus de Erestus, que dizia sobre a qualidade de solo. Vou repetir aqui para vocês, para ver se vocês pegam o raciocínio dele. Ele tratava um solo como bom ou como ruim, dependendo do comportamento desse pequeno teste que ele fazia. Ele cavava um buraco, tirava o solo desse buraco, um buraco pequeno. Depois pegava o mesmo solo e voltava para o buraco. Aí tinha duas situações. Ou sobrava solo quando ele tampava o buraco, ou seja, ficava a terra para fora, ou faltava solo, né? O buraco ficava mais fundo, ele pegava toda a terra, jogava lá dentro e o buraco não enchia completamente. Qual situação o solo é melhor? Uma pergunta, vamos lá, todo mundo aí. Podem escrever, responder no áudio. Tem alguém aí? Eu acho que não tem ninguém aí. Não tem ninguém, é isso? Estou falando sozinho. Vou perguntar por nomes então, vamos lá. Creio eu, ó, Lucas. Por que, Gilson? Diz que quando sobrava buraco, né? O solo era melhor quando quando faltava terra para encher o buraco. Eu acho que quando faltava, porque aí vai em caráter da compactação, né? E quanto mais espaço tiver no solo, maior o enraizamento da planta vai ser melhor. Só porque o raciocínio de vocês está invertido, tá? Porque quando o solo está compactado, sobra terra. Entendem que quando o solo está compactado, ele está espremido. E aí eu tiro do buraco, eu vou o quê? Descompactar. Quando eu ponho de volta, ele está solto, ele está livre. Então vai sobrar terra.
Nesse caso, o solo está compactado. Quando sobra buraco, né, quando a terra falta, é porque ele estava descompactado, estava solto, e quando eu botei no buraco, eu acabei espremendo, e o buraco foi mais fundo. Então, na situação, como o Lucas disse, quando o buraco fica fundo, quando falta terra, é um solo melhor do que quando sobra terra. Então, quando está compactado é quando sobra solo. Então, era uma coisa simples que eles já sabiam, e eles conseguiam atribuir isso à qualidade do solo, né? Tipo assim, um solo que tem esse comportamento, eu consigo produzir melhor. Isso já acontecia lá na Grécia, né? Valérios, em 71, essa data aqui está errada, viu, gente? É 1791, provavelmente. Mas eu tenho certeza, não vou dar uma olhada e confirmo para vocês. Valério afirmou que as raízes das plantas se alimentam de humus, né? E depois disso a gente veio com o quimismo, que Justus von Liebig disse que tudo que a planta precisa pode vir de elementos químicos. Hoje a gente sabe que não, que muito do que a planta precisa pode vir através de elementos biológicos, como, por exemplo, os micro-organismos. A gente tem aí bactérias fixadoras de nitrogênio, por exemplo, que dão nitrogênio para a planta. E não necessariamente esse nitrogênio está vindo da fração química do solo. Essa frase de Valérios aqui diz, as raízes de planta se alimentam de humus. Isso está certo? A raiz de planta absorve matéria orgânica? Sim. Valendo! Uma pergunta, vamos? Não. Não. A raiz de planta não absorve matéria orgânica. Ah, professor, mas minha avó sempre jogou esterco na couve. Sim. A planta não absorve o cocô. Tá? Eu preciso o quê? Eu preciso que os micro-organismos quebrem, consumam essa matéria orgânica, transformem isso em nutriente, para daí depois a planta absorver. Tá? Então não tem perigo nenhum de você estar comendo uma planta adubada com esterco, por exemplo, de estar vindo esterco dentro da planta. Não está vindo. Planta não absorve matéria orgânica, absorve nutrientes, ok? A matéria orgânica tem uma função importantíssima no solo, a gente vai ver nessa disciplina, mas não é ser absorvida, tá bom? No fim das contas, solo, essa é a melhor definição, né? Dinheiro, quem tem solo hoje, principalmente no Brasil, quem tem terra no Brasil, tem bala na agulha. Os russos, a gente está vendo aí, por exemplo, a Rússia surgiu com a vacina para o Covid, né? A Rússia ela tem essa história dentro da ciência de fazer diversas descobertas científicas e só anunciar no fim. Tá? Elas, ao contrário de outros países, eles costumam anunciar ao fim, ou às vezes nem anunciam, ficando internamente. No tanto que esses russos, Dukchaev, Glinka, Neustroyev e Williams é fácil de falar, né? Eles eram cientistas russos que fizeram descobertas na ciência do solo, antes, inclusive, do resto do Ocidente aqui. O problema é que, como ninguém sabia ler russo, ninguém conseguia compartilhar das descobertas deles, e a gente acabou também descobrindo coisas iguais aqui depois. Então, é fundamental que a ciência converse para que ela não passe por esse tipo de coisa. De cientistas em lugares diferentes estarem estudando a mesma coisa, estarem descobrindo a mesma coisa, sendo que eles podiam estar juntos e avançando mais rápido. É muito melhor você partir da onde um outro pesquisador parou do que você partir do início. Né? Você é muito mais rápido. Então, assim que funciona a ciência. Então, eles estudaram a gênese de solos siberianos, né, criossolos, e separaram os solos lá em 3 tipos, né, solos calcários, basálticos e graníticos, basicamente com base no tipo de rocha que formava esses solos. Né? Então tem calcário, basalto e granito. Normalmente solos calcários e basálticos eles tendem a ser um pouco mais férteis do que os graníticos. Tá? Então a classificação vinha com base nisso, no material de origem, na rocha de origem. Né? Marbuth, em 28, no primeiro Congresso Internacional de Solos, que o Brasil recebeu esse congresso aqui em 2018, no Rio de Janeiro, que é o Congresso Mundial de Solos. A cada 4 anos ele acontece num lugar do mundo, e em 2018 foi aqui no Brasil. E estava mais caro do que os congressos internacionais em outros países. Né? Então, pouquíssimos brasileiros puderam ir no Congresso Internacional de Solos. E nesse primeiro congresso normalmente é onde se reúne os cientistas dessa ciência específica, né?
E lá é um excelente momento para se discutir termos. Por quê? Porque todos os cientistas estão juntos e podem, a partir dali, concordar com alguma coisa. E quem discordar tem o direito de expor o seu ponto de vista. E lá foi definido, então, o primeiro conceito de solo mundialmente aceito, que é: o solo consiste da camada externa da crosta terrestre, geralmente inconsolidada, alcançando espessuras de poucos milímetros a cerca de 3 metros, a qual difere do material abaixo em cor, estrutura, textura, constituição física, composição química, características biológicas e provavelmente em processos químicos e em relação à sua forma ou morfologia, né? Então, esse conceito está bem técnico. Ele fala dessa camada superficial da crosta. Inconsolidado refere-se que, em alguns casos, o meu solo não está pronto, ainda tenho rochas presentes, tá? Ele pode variar de espessura de milímetros a 3 metros. Então, nesse caso aqui, a galera não conhecia um negócio que a gente chama de latossolo no Brasil, onde a profundidade pode alcançar 20 metros. Né? E que os solos se diferem um do outro com a sua cor, textura e material. Então, toda essa definição aqui está correta, mas ela pode ser melhor. Tá? Em 75, então, o Manual de Classificação de Solo trouxe a seguinte definição: o solo é uma coleção de corpos naturais na superfície da Terra, em parte modificado ou constituído pelo homem, a partir de material terrestre, contendo matéria viva, suportando ou capaz de suportar plantas e animais. Essa definição, então, ela trouxe que o solo ele não é só a parte física, ele também tem a parte viva, né, que é a capacidade de sustentar a vida. E aí veio a Embrapa em 99 e trouxe uma definição que nós aqui no Brasil utilizamos, que basicamente juntou aquelas duas anteriores. Então, é um corpo, coleção de corpos naturais, constituído de parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto da superficial continental do planeta. Contém matéria viva, pode ser vegetado na natureza e ocasionalmente são modificados pelos homens. Né? Então, essa definição aqui mistura todas as anteriores. E aí a gente tem a definição da Deciclopédia, que está na internet aí para você dar risada, que é: solo é uma coisa constituída de terra, pedras. Possui cheiro de terra, cor de terra, aparência de terra, textura de terra, sabor de terra e ainda assim é chamada de solo. Então, na última definição, o autor colocou que o solo é um sistema aberto e dinâmico. Tá? Isso é interessantíssimo e importante para a gente entender a dinâmica de tudo que acontece na formação de solo e na produção de alimentos no solo. Sistema quer dizer que eu tenho vários itens interligados, formando então um sistema. Que itens são esses? Eu tenho as argilas, eu tenho a microbiologia, eu tenho a matéria orgânica, eu tenho os nutrientes, eu tenho a água, eu tenho o ar. Todos esses atores estão juntos e interligados. Por isso que a gente chama de sistema. É aberto também. Por quê? Porque esse sistema permite a entrada de elementos e saída de elementos. Por exemplo, quando eu planto, tá, e eu vou colher, eu colho a soja e tiro a soja dali. Essa soja ela cresceu com o nutriente que estava no solo. E quando eu tiro a semente dali, eu estou removendo nutrientes daquela área. Através do quê? Das sementes que estavam na planta que pegaram do solo. Então, é um sistema que permite a saída de elementos e também permite a entrada. Quando eu adubo, quando eu estou colocando nutriente, eu estou colocando elementos nesse sistema. Isso vai impactar no resultado da interação entre eles? Sim, eu vou ter mais produção, por exemplo. Então, é um sistema aberto que permite a entrada e saída de energia e elementos. Tá? Energia, por exemplo, através do sol, fotossíntese. E dinâmico. Dinâmico porque a entrada e a saída desses elementos interfere como esses atores vão interagir. Então, por exemplo, se eu não adubar, eu vou ter um colapso desse solo nutricional e ele pode entrar em processo de desertificação, de entropia. Então, a gente tem muito disso aqui em Goiás nessas pastagens degradadas, onde a família de agricultura familiar está ali explorando alguma cultura de subsistência, como, por exemplo, leite, alguma hortaliça, mas nunca se preocuparem em adubar. Principalmente o cara que tem uma vaquinha e deixa lá no pasto. Eu falo: seu Zé, você tem que jogar um adubo no pasto. Tá doido jogar adubo no mato? Ele não entende que a vaca está comendo a grama está tirando o nutriente do solo. Se a vaca estiver só ali defecando de volta no solo, ia formar um ciclo.
A vaca come, devolve para o solo, volta para a planta, volta para a vaca, enfim. E isso é um ciclo fechado. O problema é que todo dia de manhã o seu Zé tira leite da vaca. E esse leite é nutriente da vaca que veio do solo, que não está voltando. Então, aos poucos, eu vou tirando nutriente daquela área de uma maneira indireta. É um sistema aberto. E se eu não repor, eu vou ter um colapso. Então, aqui mostra diversos atores, né, num sistema aberto dinâmico do solo. Então, eu tenho aqui o tronco de uma árvore, eu tenho um galho morto, eu tenho fungos, eu tenho pequenos insetos, né, formigas, tem aqui lacraia, tem lesma, tem bactérias, tem fungos. Então, eu tenho diversos elementos que estão vivendo no solo e interagindo entre si. Um está sendo alimento para o outro está sendo simbiótico com o outro, enfim. Quando eu prejudico algum desses elementos, eu prejudico todo o sistema. E esse sistema ele vai demorar um pouco para se recompor. Tá? Então, o solo também atua no sentido de ser um excelente ciclador de nutrientes. Aqui, no caso, eu tenho a figura que vai mostrar o ciclo da matéria orgânica, onde eu tenho CO2 emitido, por exemplo, por queima de combustível fóssil. Tá? Esse CO2 é absorvido pelas plantas, metabolizado e vira, por exemplo, biomassa. Essa planta, quando morre, ela pode ser soterrada e virar petróleo. Quando ela vira petróleo, ela vira combustível fóssil que pode ser queimado novamente. Onde está o erro nesse ciclo? É no tempo. A gente gasta muito menos tempo para queimar o combustível do que para repor ele. Então, o colapso está nesse ponto. Se a cada litro de petróleo que eu tirasse do solo, uma planta produzisse 1 litro de petróleo para repor na mesma velocidade, a gente não teria os problemas que a gente está tendo hoje em dia. Vocês viram a notícia que vai vir a maior frente fria da história do Brasil daqui uns dias? Eu ainda estou incrédulo. Eu preciso ler direito essa notícia, mas ao que parece, a gente nos próximos dias vai passar por um frio que a gente nunca passou na história registrada do planeta. Mas é então no Brasil, professor, ou tem áreas específicas? No mundo inteiro e aqui no Brasil, principalmente. Vai vir uma frente fria aí arrebentando nós. No caso, no país inteiro? Isso. Só que do jeito que nós é sortudo, Goianésia passa longe. O frio sempre passa ali de Anápolis, na Belém Brasília, e esquece de virar aqui em Goianésia, né? Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, viu, gente? Porque por mais que eu ame frio, eu adoro frio. Eu gostaria melhor do que o calor mesmo. Eu gostaria de não conseguir, de abrir a torneira e não sair água, para de água ter congelado no cano. Isso é um desbalanceamento climático sem precedentes. Ah, professor, mas não é aquecimento global? Sim, isso é fruto do aquecimento global. Ao passo que aqui a gente está passando uma maior onda de frio, provavelmente o hemisfério norte vai estar passando uma onda de calor. O aquecimento global só é o nome do fenômeno, mas isso desbalanceia o clima de modo geral. Nós, seres humanos, nos adaptamos. A gente bota uma blusa de frio, a galera aí vai para a pecuária, bota até no joelho, enfim. Mas boa parte dos organismos vivos aqui da região de Cerrado não são adaptados a uma condição dessa. Isso pode promover algum tipo de extinção em massa, isso pode matar muitas espécies. Então o ser humano, ele sobrevive. O ser humano é o único animal que está presente em todos os continentes, em todas as condições climáticas. A gente tem ser humano na neve, no iglu, no deserto, na montanha, no brejo, em Goianésia, em Hortolândia. Tem ser humano, na Vila Propício tem ser humano. Então a gente consegue viver nos ambientes mais hostis. Mas não é todo animal que tem essa habilidade. Então a gente tem que pensar globalmente um pouquinho também. Então eu vou me informar direitinho, até mando lá no grupo depois que eu achar a notícia com a fonte correta. Porque por enquanto eu estou só vendo os memes do Twitter, que é incrível também. Recomendo vocês que... Não recomendo que entre no Twitter não, porque Goianésia não pode estar no Twitter não. E aí chegamos ao ponto mais importante dessa aula, que é o intemperismo. O intemperismo, gente, anota que isso vai cair na prova, isso vai despencar na prova. Inclusive pode até ser a pergunta da atividade pós-aula de hoje. Intemperismo é o fenômeno responsável pela formação de solos. É o fenômeno
que transforma rocha em solos. Solo não é rocha moída. Existe uma série de transformações físicas e químicas nessa rocha que foi fragmentada para que ela se transforme em solo. Solo possui carga, possui capacidade de produzir. Pó de rocha, não. Então, a transformação do solo, ela recebe esse nome de intemperismo. Inclusive, a palavra intemperismo remete a tempo, né, que seria a ação do tempo sobre tudo. Nessa figura, por exemplo, eu tenho aqui a árvore de pedra, que é uma estrutura lá no deserto do Atacama, chama árvore de pedra. Isso aqui um dia todo foi uma pedra só, um bloco, né? E o vento foi fazendo o quê? Foi esculpindo, foi fragmentando e foi deixando isso dessa maneira. Então, o intemperismo foi o que transformou toda essa região aqui, ó, todo esse solo dessa região. E não necessariamente a rocha que foi fragmentada aqui formou o solo aqui, né? Ela pode ter sido, e com certeza foi, carregada para outro lugar. Então, a rocha daqui pode estar formando solo de outra região. E o solo dessa região pode estar sendo formado com rochas de outro canto. Então, o intemperismo ele é bem dinâmico. Ele acontece em todos os níveis. Então, não é só a rocha que sofre intemperismo. O próprio solo também sofre intemperismo, né? E aí a gente tem... vou só adiantar um pouquinho o tema da próxima aula, que seria esses processos de formação de solo, né? Que seria a adição, remoção, translocação e transformação. Em resumo, o intemperismo atuando, né, pode ser que ele atue aqui em cima. E aí ele vai arrancar e fragmentar rochas, tirar matéria orgânica dessa área mais baixa e vai levar para onde? Para a área da área mais alta e vai levar para a área mais baixa. Tá? Então, os solos que são formados na área mais baixa são formados com material que está sendo adicionado da área lá de cima. Então, o solo aqui de baixo sofre o fenômeno da adição. O solo aqui de cima está sendo formado como? Com o material que está sendo removido, né? O vento, a água, a chuva está levando todo o material aqui de cima para onde? Para baixo. Então, o solo daqui é formado com o fenômeno da remoção, porque o material aqui está sendo removido. Mas a gente vai voltar nesse aqui, tá, gente? Não se preocupe, eu estou só me adiantando um pouquinho da próxima aula. Outro fenômeno que acontece é quando a água infiltra. Ela infiltra no solo e aí acontece o fenômeno da translocação. E, quimicamente, quando eu tenho a presença de água principalmente, acontece o fenômeno da transformação. Então, esses 4 fenômenos são as principais vias de atuação do intemperismo. Tá? Então, seria a fragmentação e a transformação dos elementos em solo. E aí o solo ele vai sendo formado, gente. Vai sendo formado em camadas. Tá? Então, quando eu encontro um solo raso, ou seja, eu cavo ele pouquinho e já acho pedra, eu tenho um solo que, do ponto de vista geológico, nós chamamos de solos jovens, ou solos pouco evoluídos. Por quê? Porque o intemperismo não teve tempo ainda de trabalhar aqui e ele acabou sendo mais jovem. Quando o intemperismo vai gastando essa rocha, gastando essa pedra, esse solo tende a ficar mais profundo. Então, quanto mais profundo é um solo, mais antigo ele é, mais evoluído ele é. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala dentro da pedologia, dentro da ciência do solo, que um solo é mais antigo que o outro, eu não estou falando de tempo cronológico. Eu estou falando de desgaste mesmo. Eu posso ter, por exemplo, numa mesma área, acontece até lá na curso de agronomia, lá na fazenda escola. Eu tenho uma região que eu tenho uma pedreira e do lado eu tenho um latossolo de 40 metros. Como assim? Esse solo, latossolo, é mais antigo do que a pedreira, que é um neossolo? Sim, do ponto de vista de classificação. Mas quer dizer que aquele solo da pedreira nasceu depois? Não, eles podem ter sido formados no mesmo dia. Acontece que, naquele solo mais profundo, meu intemperismo atuou mais. Então aqui eu tive mais ação do tempo, do clima, do sol, da chuva, fez com que esse solo ficasse mais evoluído e a gente fala que ele é mais antigo. E aqui na região que é mais rasa, ou talvez o tempo não ajude da mesma maneira, né? Eu não tive a mesma ação da água, do sol, da chuva, enfim. Inúmeros fatores. Mas quando eu falo que um solo é mais antigo, entendam isso. É porque ele é mais profundo, que ele é mais gasto, que ele é mais evoluído. Não necessariamente que ele seja mais velho.
olha aqui, um solo em sua profundidade. Quando o solo está sendo formado, ele vai sendo formado em camadas. Tá? Essas camadas é o que a gente utiliza para classificar o solo. Nós chamamos essas camadas de horizontes. A sequência de horizontes forma o que nós chamamos de perfil do solo. Então, quando eu cavo uma trincheira, eu estou buscando ver o perfil do solo, a cara do solo. E esse perfil ele é separado em camadas, horizontes. Então, eu tenho horizonte superficial, horizonte rochoso, horizonte... E cada horizonte recebe um nome, ele tem uma característica que a gente não vai aprofundar agora, porque é tema específico de uma aula futura. Mas, basicamente, eu tenho a sequência de horizontes com base em letras. Horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D. Aqui, então, por exemplo, eu tenho esse horizonte O, que é um orgânico, de camada orgânica na superfície, seguido do A, seguido do B, seguido do C. Cada horizonte desse tem uma característica de diferenciação. Para adiantá-los, o A é aquele horizonte mais escuro, o B é o horizonte mais claro, sem presença de matéria orgânica, o C é o horizonte que apresenta a presença de rochas. Né? Então, quando a gente fura a trincheira, eu consigo diferenciar um horizonte do outro com base nessa diferenciação visual de cores e de estruturas. Aqui um solo de declive, né, que eu tenho as camadas também na mesma orientação da superfície. Né? Se é um solo de declive, minhas camadas também tendem a ser de declive. Então tem aqui o horizonte A, esse mais escuro, o B, esse mais claro, o C, esse com rocha. Né? Então está bem separadinho. E pelo declive e pela aparência, esse aqui se trata de um argissolo. Aí esse aqui vai cair na prova. Ó. Vou colocar um mapa lá em branco e vocês vão ter que colorir cada mancha de solo que está aqui, ó, explicadinho. Né? Então, essa região aqui é um latossolo. Essa região aqui é um argissolo. E de cor, viu, gente? Então vocês decoram aí, ó, todas as manchas de solo do Brasil para a gente fazer um complete. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Algum questionamento? Por enquanto, não, né? É só um videozinho do aluno furando trincheira. Ô, Vitor, dá água não dá isso aí. Ê, desgraça de buraco fedorento! Outra característica importantíssima de solos, de separação de solos, é em relação à sua textura. Tá? A textura ela se remete ao tamanho das partículas presentes no solo. Então, quando eu pego uma peneira e passo o solo, a peneira ela vai segurar aquelas partículas maiores e vai deixar passar as menores. Aí eu posso ir diminuindo a malha dessa peneira para pegar partículas cada vez menores. Tá? Então, a separação de partículas de acordo por tamanho recebe o nome de classificação granulométrica, ou seja, grão. Tá? Ó, o Lucas perguntou aqui, a finalidade da trincheira para ver como está o solo? Também. A finalidade principal da trincheira é a gente ver o perfil do solo, para poder classificá-lo, para poder fazer estudos de compactação, enfim, tem inúmeras necessidades, inúmeras funções a trincheira. Então, gente, nós temos basicamente 3 tipos de partículas no solo em relação a tamanho. Tá? E aí, composição é outra coisa. Estou falando de tamanho agora. As partículas maiores nós chamamos de areia. Tá? Então, são aquelas partículas mais grosseiras, mais ásperas. As partículas intermediárias nós chamamos de silt. E as partículas menores nós chamamos de argila. Muita atenção. Aqui em Goiás, a gente tem mania de chamar de argila aquele barro cinza que o pessoal usava para fazer tijolo, que o povo usava para fazer casa, que as mulheres usam para passar no rosto, fazer cosmético. Aquilo a gente pode chamar de argila, mas, tecnicamente, cientificamente, não é argila. Aquilo só é barro. Tem argila nele? Provavelmente sim, porque é uma partícula que está em todos os solos. Todos os solos eu tenho partículas pequenas, que a gente chama de argila, partículas grandes, que nós chamamos de areia, e partículas intermediárias, que chamamos de silt. O que pode variar é a proporção. Eu posso ter solo que é 90% areia, eu posso ter solo que é 90% silt, e solo que é 90% argila. Então eu tenho inúmeras
misturas de proporções, né? Então aqui, em relação ao tamanho, né? Então eu tenho argila, silt, areia, aí depois vem as pedras, né? Cascalho, calhau e matacão, viu? Não é matação, não. Aí a gente usa esse triângulo para determinar o que? As classes granulométricas, tá? É bem simples. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como funciona. A gente ainda vai ter uma aula específica disso, tá? Pressuposto que o solo tenha 70% de argila, tá? 10% de silt e automaticamente 20% de areia, porque não pode passar de 100, né? Qual que é a classe granulométrica desse solo? Aí eu uso esse triângulozinho para definir. Eu marco aqui, ó, nas paredes, essa parede aqui, ó, é a porcentagem de argila, essa é a porcentagem de silt e a de baixo é a porcentagem de areia. Então eu marco as devidas proporções e eu vou e cruzo os pontos. Então esse aqui vem aqui e aqui, onde eles se encontrarem é minha classe granulométrica. Esse solo com essas proporções é um solo muito argiloso. Então vou mudar. Um solo então com 20% de argila. Deixa eu até mudar. Não, 20% de argila. 40% de silt e 40% de areia, né? 20, 40, 40, 100. Então eu vou junto. Aqui, aqui e automaticamente aqui. Tem que bater, gente, porque senão não deu 100%. Onde encontrou? Média. Esse solo é um solo de textura média, né? Então, a classe granulométrica do solo é muito fácil de ser feita com esse triângulo. Isso aqui provavelmente vai cair na prova. Sobre os componentes do solo, a gente pode dividir os componentes do solo em 3 tipos. A fase líquida, sólida e gasosa. Simples. Tá? O solo ele é composto dessas fases. A fase sólida é aquela que a gente consegue mais ver, né? Que é as próprias partículas do solo, areia, silt, argilas, matéria orgânica, enfim. Tudo que é aquilo que a gente consegue pegar. E entre a fase sólida, eu vou ter poros. Né? Então imagine, por exemplo, quando você pega um pote de maionese e enche ele de brita. Eu vou conseguir ver as britas e vou conseguir ver o espaço vazio entre elas, né? O espaço vazio entre as partículas é o que nós chamamos de porosidade. E é nos poros que ficam as fases líquidas e gasosas. Então, a fase líquida e gasosa está muito codependente da fase sólida. A fase sólida é quem vai receber as outras duas fases, que vai formar os poros. Né? Então, usando o mesmo exemplo do pote de maionese, quando eu tenho partículas maiores, eu tenho poros maiores. Quando eu tenho partículas menores, eu tenho poros menores. Para vocês visualizar, por exemplo, se eu encher um pote de vidro com brita, eu consigo ainda depois pôr areia dentro desse pote. Que a areia vai entrando ali nos espaços vazios entre as britas e vai se ajeitando e entra. Eu consigo fazer o contrário? Eu consigo pôr brita num pote que está cheio de areia? Não. Mesmo porque os espaços vazios da areia é muito pequeno. Né? Mas eu consigo pôr água num pote de areia? Consigo. Ela vai infiltrando ali, vai entrando, porque a água é menor do que a areia, mas a brita já não passa porque é maior. Então, quanto maior é a partícula, maior é o espaço vazio entre elas. Tá? E aí eu divido a minha porosidade em 2 tipos. Macroporosidade e micro. Macroporosidade são poros maiores, microporosidade são poros menores. Nos poros menores é onde se armazena minha água, minha fração líquida, que em um solo saudável é 25%. Nos poros maiores se armazena o meu ar, que também é 25%. Então a composição do meu solo é 50% fase sólida e os outros 50% fase líquida e gasosa, dividido 25 por 25. Onde estão a fase líquida e gasosa? Nos poros da fase sólida. Graficamente seria mais ou menos isso. Eu tenho minhas partículas sólidas aqui de quartzo, né? Argila aqui para dar um rolê. E aí o que eu tenho entre elas? Espaços vazios. Ó. Espaços vazios, que nesse caso estão cheios de quê? Água e ar.
né? Então a água fica num espaço menor e ar no espaço maior. Professor, é contraintuitivo isso, da água ficar no espaço menor e a ar no maior. Acontece que a água, ela se armazena no menor. Mesmo assim, ela precisa de passar pelo maior para chegar até o menor. O que a compactação faz na porosidade do solo? Compactação não espreme o solo, viu, gente? Compactação espreme os espaços vazios entre as partículas de solo. Então, quando eu vou espremer um solo, eu estou diminuindo o quê? Estou diminuindo o macro. Essa partícula de quartzo, por exemplo, vai se espremer, vai vir para cá. Essa aqui se espreme e vem para cá. E aí todos os espaços vazios vão ficando menores. E isso atrapalha a minha infiltração de água. Porque a minha água antes ela entrava pelo macro para se armazenar no micro. Agora eu só tenho micro. Por quê? Porque eu espremi e todo o macro diminuiu. Minha água vai infiltrar? Não. Ela vai empoçar. Ela não vai ter por onde escorrer. Por isso que a compactação atua nesse sentido. Certo? Esse gráfico aqui mostra a consistência do solo em relação à umidade, né, que seria a friabilidade ideal de trabalho. Essa aqui é mais uma dica. A gente volta a falar mais dela nas próximas aulas, mas esse aqui é o seguinte, eu tenho uma época certa em que o meu solo ele nem está tão seco, muito duro, e nem está tão molhado para ficar lamacento. Seria a fase ideal para a gente trabalhar maquinário, né? Entrar com trator, fazer preparo de solo, que é o período de friabilidade, que é esse aqui. Ó. Onde o meu solo está muito seco, minha máquina vai sofrer demais. Às vezes nem entra no solo. Quando o meu solo está muito molhado, minha máquina patina também, não é muito bom. Então, qual o momento que eu entro? Quando ele não está nem tão seco nem tão úmido, que seria aqui o momento de friável. É onde o solo está mole, porque ele está molhado, mas ele não está derramando de água para eu patinar, para o meu maquinário enguiçar. Como que eu sei nível de campo? Tem uma dica fácil, boa, né? Você pega o solo na mão. Tá? Quando ele está úmido, você vai sentir que ele está molhado, que ele está úmido. Né? Você sente com a mão quando o solo está úmido. E aí você põe ele na mão e espreme com toda a sua força. Se você espremer aquele solo na mão e você vê que escorreu uma gotinha assim, ó, é porque ele está com excesso de água. Essa gotinha que escorreu é a água que está no macroporo. A água que está no micro, ela não escorre, ela fica armazenada. Então, quando você espreme, você sente que o solo está úmido, mas ele não escorre a água, é porque ele está nesse ponto de friabilidade aqui, ó, que é a melhor hora de você entrar com o maquinário. Tá? Essa questão de estrutura do solo eu vou deixar mais para frente. Que a gente vai ter uma aula só de estrutura. Acho que fica melhor do que a gente queimar chão agora. Gente, alguma dúvida? Alguma questão, pergunta? Colocação? Tem alguém na aula ainda? Porque ainda tem esse ponto aí, né? Tem gente aqui. Estamos firmes. Pode ser que não tenha ninguém assistindo a minha aula. Tem gente. E aí, alguma dúvida, alguma questão? Não. Pessoal, então eu vou jogar lá a questão, pergunta, né? Quem ainda não tem acesso ao AVA, não se preocupe, o sistema vai ficar aberto, tá bom? Só que a gente vai fazer o seguinte, eu tenho lá no AVA a relação de quem já tem acesso. Para esse pessoal, o prazo vai valer. Por exemplo, se você que tem acesso responder depois do prazo, eu vou desconsiderar. Por quê? Porque o prazo está lá. Tá? Só vai ficar aberto para a galera que não tem acesso por conta de problemas no AVA. Aí o pessoal entra depois e responde de boa. Se vocês eu acabava a aula e respondia, porque tá tudo fresquinho que eu falei, né? É mais fácil de responder. Semana que vem vocês já não lembram nada do que eu falei. E aí vão ter que assistir o vídeo da aula de novo, 1 hora de aula. E aí é fria. Né? Então eu recomendo vocês que terminem aqui e já vão lá responder. Terminando aqui, eu já vou lá lançar a atividade. Tá? Inclusive, como nossa aula ela acaba em meados de 10h30, a gente antecipou ela alguns minutos, né? Esse período que falta para terminar a aula é para vocês fazerem essa atividade, tá bom? É bem simples, é uma pergunta que eu vou fazer relacionada à aula de hoje. Peço a vocês, não deem resposta para os colegas que não assistiram a aula.
Não é justo. Vocês estão aqui, se matando, escutando eu falar, blá, 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 blá. E aí um cara que tá fazendo nada, vendo novela, chega aí, qual que é a resposta à pergunta? Vocês vão lá e respondem pro cara? Não, aí não, né, velho? Aí vocês estão alimentando o concorrente. E esse cara é que vai tomar seu emprego depois, na hora que formar. É sempre assim. Eu tenho um amigo que vivia sendo mochila, não fazia nada, vivia bêbado na aula, hoje tá ganhando uma grana desgraçada no agronegócio aí. E eu trabalhando aqui feito um miserável. Então sempre tem aquela galera que se esforça pouco e vai vencer na vida. Não fiquemos indignados com isso. Tá? Vamos tentar batalhar se nós não for essa galera que vence na vida sem muito esforço. Sempre tem. Então, façam a parte de vocês. Belezinha? Professor?